Olá, seja bem-vindo ao Histórias da Sherazade. Antes de começarmos a história de hoje, aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários sugestões de histórias para contarmos. Hoje vou contar para você a história de Apolo e sua lira. Muito tempo atrás, quando Zeus era o senhor dos deuses e dos homens, a ilha sagrada de Delos não ficava no lugar onde hoje se encontra. Naquele tempo, Delos era uma ilha flutuante, que, ao sabor dos rios e dos oceanos, mudava constantemente de lugar. Foi assim até que um dia uma deusa chegou às suas praias. A deusa estampava medo e angústia em seu olhar. O nome dela era Leto. Leto trazia no ventre 2 filhos de Zeus, Apolo e Ártemis. Ela estava procurando um lugar onde as crianças pudessem nascer. Ali, ela implorou: ó ilha, irrequieta e eterna passeadora sobre as águas, dê-me refúgio e um lugar seguro em seu solo, onde possam nascer os meus filhos. Pitão, aquele monstro horrível que a ciumenta Hera mandou me perseguir, não tem me dado sossego pelo mundo inteiro. Estive na Ática, na Trácia, em Lesbos, em Quio, em toda parte, mas em nenhum lugar eles permitiram que meus filhos nascessem, pois têm medo do terrível Pitão e da poderosíssima Hera. Recebe-me, ó ilha, você que também não tem um lugar fixo para viver, e eu lhe prometo que Apolo, o filho que me vai nascer, mandará construir neste chão um esplêndido templo e tornará o seu nome conhecido no mundo todo. Acabava Leto de dizer essas palavras e um violento terremoto atingiu a ilha. É que 2 enormes rochas emergiram na superfície do mar, prendendo a ilha firmemente entre elas, e Delos ficou na posição em que hoje se encontra. Foi assim que Delos deu abrigo à deusa Leto. Naquele mesmo instante, um mensageiro de uma outra deusa chegou para ajudar Leto. Durante 9 dias e 9 noites, Leto sofreu à espera do nascimento e, finalmente, na 10ª noite, teve os filhos. Naquele momento, a escuridão da noite se transformou e o dia raiou. O sol, iluminando toda a ilha com cascatas de luz, apareceu majestoso no céu. Nem poderia ser diferente, porque o filho de Leto acabava de nascer. Era o loiro Apolo, o deus da luz. Com ele também nasceu Ártemis, a deusa das noites enluaradas. Havia apenas passado 4 dias, e Apolo já demonstrava ser uma criança possuidora dos poderes dos deuses. Quando Hefestos lhe deu de presente um arco de prata com flechas de ouro que nunca errava o alvo, o pequeno deus resolveu matar Pitão, o monstro que havia implacavelmente perseguido sua mãe. Sem a menor hesitação, Apolo voou até Parnaso,
onde vivia um monstro. Até aquela data, ninguém se havia atrevido a erguer as mãos contra Pitão, que espalhava desgraça a toda a sua volta. Por onde ele passava, arrastando seu corpo de serpente, a terra perdia a força, os frutos caíam, tudo ficava horrivelmente podre. Quem olhasse para Pitão caía imediatamente morto. No momento em que o monstro percebeu que alguém se atrevia a medir forças com ele, saiu da caverna e à procura do inimigo e estendeu seu volumoso corpo entre as rochas. Quando o monstro viu que quem o enfrentava era apenas o filhinho de Leto, ficou furioso e começou a soltar enormes baforadas de fogo. Pondo-se de pé e afastando a cabeça para trás, a fim de dar o bote que arrebentaria a criança em 1000 pedaços, Pitão atirou-se ameaçador contra Apolo. Mais rápido do que um relâmpago, Apolo disparou uma única flecha que cravou direto entre os olhos do monstro. Um urro horrível ecoou nas montanhas distantes. Pitão, mortalmente ferido, contorcia-se no chão rochoso do Monte Parnaso. Esticava-se e encolhia-se agonizante. De repente, levantou-se gigantesco, furioso, alto e caiu de costas. O impacto sacudiu a montanha inteira. Finalmente o monstro estava morto. Feliz com a vitória, Apolo pegou sua lira e começou a cantar a vitória. Ao triunfo daquele feito histórico, acrescentou mais outro: o triunfo de uma canção maravilhosa, como o mundo jamais tinha ouvido outra igual. A música e a letra contavam o contraste entre a difícil batalha e a paz, o contraste entre a destruição e a criação, entre a morte e a vida. Era uma canção de grande beleza, que a natureza ouviu em silêncio, enquanto se enchia de lágrimas de felicidade os olhos daqueles que viviam oprimidos. Quando o cântico de guerra de Apolo terminou, ouviu-se um clamor de todas as direções. Eram os vivas e gritos de alegria da humanidade e de toda a natureza aplaudindo. Desde então, Apolo recebeu o título de Rei da Música. Feito isso, Apolo enterrou Pitão ao lado do Monte Parnaso, e sobre sua sepultura construiu um templo e um oráculo. Era o sagrado oráculo de Delfos, lugar onde são revelados aos homens os julgamentos de seu poderosíssimo pai, Zeus. Pitão era filho da Mãe Terra. Uma vez que no futuro Apolo seria o deus com poder para absorver os arrependidos, sua primeira providência foi limpar-se da culpa do crime cometido. Mesmo que aquele crime houvesse favorecido os homens, era um crime. Para isso, deixando de lado a imortalidade, ele foi até Tessália, onde se tornou um humilde pastor a serviço do rei Admeto, que governava a cidade de Feras. Assim, o jovem de cabelos de ouro tornou-se pastor de rebanhos e ninguém, nem o próprio rei, suspeitava que o jovem Apolo era o deus da luz. Coisas estranhas aconteciam quando Apolo levava os animais para as pastagens. No momento em que ele tomava sua lira e os dedos corriam sobre as cordas, os animais selvagens saíam da floresta e, fascinados,
punham-se ao redor dele, ao lado de vacas e ovelhas. Com a chegada de Apolo, a saúde e a felicidade começaram a tomar conta da corte do rei Admeto. Multiplicavam-se os rebanhos, seus celeiros ficaram cheios de trigo, suas plantações de oliveiras e videiras produziam uma grande safra. Havia muito azeite e manteiga. As despensas entulharam-se de queijos e outros tipos de alimento da melhor qualidade. Vendo tudo aquilo, o simpático rei Admeto vivia felicíssimo. Cavalgando em seu corcel branco, ele ia às planícies e admirava suas ovelhas. Seu esguio cavalo musculoso galopava pelas campinas verdejantes, enquanto os bois, arrastando o arado, abriam sulcos na terra fértil. Todos os reis queriam Admeto por genro e ofereciam-lhe suas filhas, mas na verdade ele amava Alceste, uma linda filha de Pélias, rei da cidade de Iolco. Pélias, porém, não queria que sua filha se casasse e fosse morar em outra cidade, pois desejava que ela cuidasse dele quando envelhecesse. Portanto, declarou que só andaria em casamento ao homem que conseguisse atrelar um leão e um javali a uma biga. Quem iria conseguir emparelhar dois animais selvagens tão diferentes quando não se havia conseguido sequer atrelar um único deles a biga alguma? Admeto, porém, estava tão apaixonado pela linda Alceste que topou o risco de ser espedaçado pelos animais ferozes. Quando Apolo soube, resolveu ajudá-lo. Ia dar-lhe apoio sem que, contudo, Admeto desconfiasse. Então, Admeto partiu trovejante pelas estradas de Iolco. Lá se foi ele, imponente, destemido, dirigindo a biga atrelada a um leão e a um javali. Foi assim que ele conseguiu realizar a tarefa exigida por Pélias. Pasmado com a coragem do rapaz, Pélias alegremente entregou-lhe a filha. Alceste tomou lugar na biga e Admeto levou-a em triunfo para o seu palácio, onde se realizou a maravilhosa festa do casamento. Durante 9 anos, Apolo serviu Admeto. Depois de purificado pelo crime contra Tifão, o jovem de cabelos de ouro regressou a Delfos. A partir de então, Apolo tornou-se o deus generoso do perdão. É ele quem oferece proteção a todos os que se arrependem de verdade. Apolo ficou em Delfos, onde tinha um majestoso templo e oráculo sagrado. Contudo, não se esquecia de Delos, a ilha onde havia nascido. Nem se esqueceu da promessa feita por sua mãe antes de ele nascer. Por isso, em curto espaço de tempo, ergueu na ilha, no meio de tantos monumentos sagrados, o templo de Apolo. De vez em quando, Apolo viajava para visitar as ensolaradas terras além do norte, lugar onde vivia sua mãe. As viagens de Apolo a essa terra eram longas e maravilhosas. Em uma biga puxada por 2 enormes cisnes brancos, ele voava acima das nuvens, à medida que a Grécia ia ficando pequenina para trás. À medida que se aproximava do norte, podia ver as primeiras neves nos picos das altas montanhas, que apareciam cobertas com mantos brancos. A neve ia ficando cada vez mais espessa, dava a sensação
de que a biga de Apolo era envolta por um enorme lençol. Acima das nuvens, porém, Apolo voava livre. Ali o tempo era sempre primaveril, e os cisnes puxavam rápido a biga, sem nunca se cansarem. Finalmente, além do norte, as neves iam rareando. Lá, do outro lado do polo, a luz dourada do sol atravessava as nuvens, com seus raios, iluminando uma terra encantada. Era ali a terra dos hiperbóreos, a terra além do norte, a terra da eterna primavera, mundo colorido e sempre iluminado por uma claridade suave. Neste lugar, ouvia-se por toda parte o rumorear das águas correndo nos regatos e a doce melodia dos pássaros. Assim que o jovem deus de cabelos de ouro apeou da biga e pisou na relva verdejante, os pássaros entre os ramos e os raios do sol puseram-se a cantar. Era uma canção tão linda que em nada ficava devendo a que Apolo tocava em sua lira. Mas enquanto tudo isso acontecia, na distante Grécia, as nuvens começavam a escurecer o céu. O frio e a chuva estavam chegando, porque o Rei da Luz tinha ido visitar sua terra natal. Com isso, o inverno envolvia a terra. Durante esse tempo, rodeando um bom fogo, as pessoas pacientemente aguardavam a volta de Apolo e o fim do inverno. Quando o Deus da Luz regressasse, espantaria os dias cinzas com sua luz dourada. Só ele sabia substituir o frio pela deliciosa primavera. Nessas ocasiões, o povo realizava grandes festas em honra a Apolo. Cantavam canções ao sol, à luz e à alegria de viver. Apolo gostava das belezas que a vida oferece. Certo dia, em Delfos, ele estava atirando suas setas de ouro e praticando o alvo. Nisso, aproximou-se o pequeno Eros, o alado filho de Afrodite. Ele não via a hora de ferir com a seta do amor o coração de Apolo. Ao notar que a seta de Apolo acabava de atingir uma maçã em um galho distante, Eros ergueu seu arco e também mirou o alvo. "Vá-se embora, garotinho, não me atrapalhe", falou Apolo irritado. "Que atrevimento é esse, querer concorrer comigo? Sei que suas flechas nunca erram. As minhas também não", respondeu o menino zangado. Depois, abrindo as asas, Eros voou para o Monte Parnaso. Lá, ele tirou 2 setas de sua seteira, uma que despertava o amor e a outra que fazia o ser amado sentir medo e fugir. Com a primeira flecha, ele acertou Apolo direto no coração. Com a segunda, atingiu a ninfa Dáfne, filha do rio Peneu, que por acaso estava passando perto. Atingido pela força do amor, Apolo ficou vidrado pelo rosto e belo corpo da ninfa. Por isso, tentou conversar com ela. Dáfne, porém, ferida pela seta da rejeição do amor, assim que o viu, afastou-se. Apolo novamente tentou aproximar-se. Dáfne caminhou mais rápido. Com passos maiores, Apolo procurou chegar perto da ninfa. Foi o bastante. Dáfne disparou correndo. Com um
louco, Apolo corria ali atrás e pedia que parasse. Dafne, ao contrário, corria cada vez mais depressa. As duas setas de Eros haviam atingido direto o alvo. Pare, por favor, pare, implorava Apolo. Não quero lhe fazer mal. A ninfa, apesar das súplicas, continuava sempre distante. Apolo não desistiu e continuou perseguindo-a. Não tenha medo, linda ninfa, repetia. Por que você foge como se um animal perigoso a tivesse perseguindo? Eu não sou mau. Sou Apolo, o filho de Zeus. Pare de correr como uma corça assustada, eu suplico. Mas Dafne continuava correndo. Às vezes, Apolo chegava pertinho, quase a alcançava. De outras, de repente, ela aparecia de um lado. Entretanto, algo sempre acontecia que os separava. E lá se ia Dafne como uma borboleta assustada. O rapaz de cabelos de ouro não desistia. A seta do amor o havia incendiado, de tal maneira que ele não conseguia dominar-se. Ela não vai aguentar muito, mais cedo ou mais tarde acabo agarrando-a, pensava Apolo enquanto perseguia a ninfa. Verdade, em pouco tempo, Dafne começou a ficar cansada. Apolo sempre se aproximava dela. Ora estendia as mãos, ora quase lhe tocava no corpo. Ora faltava apenas um fio de cabelo para segurá-la. Oh deuses, oh mãe terra, soluçou Dafne. Por que fui cair nas graças de Apolo? Prefiro me transformar em uma pedra ou planta do que consentir que ele ponha as mãos em mim. Acabava Dafne de fazer essa súplica e sentiu que seus pés se prendiam à terra. De seus cabelos e braços saíram galhos e folhas. Seu corpo transformou-se em um tronco de árvore. Dessa forma, a linda ninfa foi transformada no perfumoso arbusto Dafne, da família dos loureiros, como até hoje se conhece. Assim, em vez de abraçá-la, Apolo abraçou apenas as folhas. O deus de cabelos de ouro ficou tristíssimo com o que aconteceu. Sentiu grande remorso ao pensar que a ninfa pela qual havia se apaixonado tinha sofrido tudo aquilo por culpa dele. Com os olhos cheios de lágrimas, ficou longamente admirando as folhas do arbusto, até que, apanhando um pequeno ramo, teceu uma coroa que colocou na cabeça. Apolo jamais se esqueceu da linda ninfa Dafne. Por isso, até hoje ele usa um ramo de loureiro coroando-lhe a fronte. Apolo nunca se casou. Era o mais belo dos deuses e viveu sua vida do jeito que sempre quis. Certa vez, chegou a pensar em casamento, mas ficou em dúvida porque não tinha certeza se seria fiel à sua esposa. Por sorte, o casamento não aconteceu. A moça chamava-se Marpessa, a filha do rei da Eólia. Seu pai, Eveno, um bravo guerreiro, tratava-a muito severamente. Eveno havia anunciado que daria sua filha em casamento ao homem que o derrotasse em um duelo de bigas. Marpessa era jovem e rica. Por isso, imediatamente, muitos toparam o desafio de Eveno. Todos, porém, foram mortos e não sobrou quem mais desafiasse o rei. Foi aí que apareceu um nobre jovem cavalgando um pégaso, um cavalo com asas. Era o heróico Idas, filho do rei de Messênia,
aquele que nunca havia sido derrotado em batalha alguma. Marpessa, que já havia ouvido falar dos feitos de Idas, ficou toda assustada quando o viu. Melhor ficar solteira do que casar-se com um homem que poderia escravizá-la. Afinal, com ele, o rei Heveno não ia enfrentar um guerreiro novato. Ao contrário, teria de medir forças com o famoso herói que certamente o mataria. Ao ver o medo nos olhos de Marpessa, Idas lhe disse com ternura: "Ouça, linda princesa, não vim aqui para matar o seu pai. Não quero a coroa nem o trono dele. Fuja comigo antes que o dia nasça." Ao ouvir a proposta do jovem, Marpessa ficou feliz e concordou. Idas colocou-a em seu cavalo de asas, um presente de Poseidon, e saíram voando em direção a Messênia. Assim que o rei Heveno soube que a filha havia fugido com Idas, pediu a ajuda de Apolo. O deus, que secretamente amava Marpessa, concordou, e rápidos como um relâmpago, os dois saíram a perseguir o casal de enamorados. Quando, porém, estavam atravessando o rio Licormas, Heveno foi tragado pelas turbulentas águas. Apolo mergulhou e conseguiu trazê-lo à tona, mas já era tarde demais. Heveno tinha morrido. Por isso, Apolo jurou sobre o corpo do rei que libertaria Marpessa e casaria com ela. Prometeu também que, embora o rei tivesse morrido na perseguição, seu nome se tornaria imortal. Por isso, aquele rio passou a chamar-se Heveno. Feita a promessa, o deus Apolo continuou a perseguição e, antes que Idas chegasse a Messênia, viu-se cara a cara com Apolo. Idas imediatamente percebeu qual o motivo da presença do deus, mas, em vez de fugir, pôs-se à frente de Marpessa, protegendo-a. Seu rosto ficou sombrio. Demonstrava que estava pronto para o que desse e viesse. O simples mortal que tinha evitado um duelo com Heveno não hesitou em medir forças com um deus. Em poucos minutos, os dois adversários estavam lutando. E essa foi a primeira parte da história de Apolo. Até a próxima história!